Oi, eu sou Brisa Marina, professora e artista plástica, e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma oficina do Festival Gratidão, realizado pelo Sinestesia. E hoje a gente vai aprender duas técnicas diferentes, uma com carimbo e outra com caneta para tecido. Para essa técnica, a gente vai precisar de um pano de prato, pode ser esse estampado mesmo, desde que tenha um espaço, que é onde a gente vai escrever. A gente vai precisar também de um papel, onde a gente vai fazer o nosso rascunho. A gente vai precisar de fita crepe, lápis, caneta e a nossa caneta de tecido, marcador para tecido. Essa caneta ela é própria para tecido e ela não sai, é permanente. O próximo passo é a gente escolher a frase e escrever num papel. A gente vai precisar contar quantas letras e quantos espaços tem na frase. Depois que a gente escrever, a gente vai contar quantas letras e quantos espaços. A gente vai contar os espaços como se eles fossem letras também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui a gente vai precisar de 15 espaços. E aqui tem a mesma quantidade. Agora a gente vai delimitar o espaço onde a gente vai escrever a nossa frase. A gente vai usar a fita crepe para fazer a linha, para não precisar riscar. E aí vamos dividir os espaços e escrever a frase com lápis. Agora a gente vai usar a fita crepe para fazer a nossa linha. A fita vai servir de orientação para a linha ficar retinha e a gente não precisar riscar no tecido. Tem que tomar cuidado para ficar bem retinha. Mas se ficar torta é só a gente tirar e colocar de novo. E aqui a gente vai precisar fazer uma linha embaixo e uma linha em cima de cada linha. Na verdade, a gente vai fazer duas linhas de frase, né? E cada linha dessa tem uma marcação em cima e outra embaixo. Então, eu vou fazer de baixo para cima, porque aqui embaixo tem esse desenho, né? Para não ficar, a frase não ficar muito aqui em cima no nosso paninho. Aqui a gente toma bastante cuidado para ficar retinho. A gente pode usar a régua para medir também. Então aqui eu fiz uma linha e a próxima vai ser aqui em cima. As linhas elas devem ter mais ou menos a mesma largura. A gente já aproveita para fixar o paninho aqui na bancada, para ele não sair do lugar quando a gente for escrever a nossa frase. O próximo passo é a gente medir mais ou menos aonde que vão ficar as letras, cada espaço das letras, e para isso a gente precisa encontrar mais ou menos o meio, e a partir do meio a gente começa medindo os espaços. Desse jeito fica mais fácil. Como tem um número ímpar de letras, a gente faz um espaço no meio, né? Um no meio e 7 para cada lado. Então fica um no meio, 7 para cada lado, 7, 7, 14, com um no meio fecha os 15. Aqui a gente vai usar a própria fita para poder marcar isso. Se a gente errar, a gente pode recomeçar e marcar novamente sem riscar o pano. Então eu vou achar mais ou menos aqui o meio. Então aqui vai ser o nosso centro da frase. Como a gente precisa de 15 espaços, a gente vai marcar um aqui no meio,
mais ou menos. Mais ou menos essa medida. Cada letra vai ter mais ou menos essa medida. E aí, a partir daqui, a gente conta 7 para um lado e 7 para o outro. Se chegar no final e não der, a gente diminui um pouquinho o tamanho. O legal da fita é que a gente consegue marcar e remarcar sem estragar o pano. A gente vai deixar um pouquinho mais estreito esse espaço e vai seguir medindo aqui. Aqui deu certinho, sobrou um espaço, não tem problema. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Sete espaços para cada lado, mais um no meio. Aqui a gente já tem a marcação dos nossos 15 espaços que a gente precisa. Isso aqui é para a gente saber o tanto de espaço que a gente precisar, para não ir escrevendo direto e chegar no final as letras não couberem. Agora a gente vai repetir essas medidas aqui em cima. Se a quantidade de espaços e de letras fosse par, fosse um número par, era só a gente fazer um tanto para um lado, metade para um lado, metade para o outro, fica mais fácil ainda. Aqui a gente vai usar a régua para marcar as linhas de cima, a gente vai marcar na fita. A gente posiciona na marca aqui que a gente fez embaixo e repete essa marca em cima. E a gente faz a mesma coisa do outro lado. Quando a gente chegou no final. Depois de tudo marcado, a gente vai colocar cada letra no seu espaço com um lápis. E depois é só a gente passar a caneta para tecido. A gente vai colocar as letras aqui respeitando essa linha de baixo e a linha de cima. A linha de baixo vai alinhar a parte de baixo da frase e a linha de cima vai garantir que as letras tenham todas a mesma altura. Aqui a gente faz as letras com bastante cuidado, é como se fosse um desenho. A gente vai desenhando as letras aqui. Entre uma palavra e outra, a gente pula um espaço. Sempre lembrando de respeitar essa medida que a gente fez, para a letra não ficar muito larga e acabar ocupando muito espaço. Aqui a gente não precisa se preocupar com o pinguinho do i ou o cedilha, que a gente vai fazer depois que a gente remover a fita. Com a marcação feita com lápis, a gente vai usar a nossa caneta para tecido, nosso marcador para tecido, para passar por cima das linhas. A gente vai passar com bastante cuidado e tentar deixar essa linha um pouco mais grossa, para dar mais contraste com o branco.
Depois que a gente passou a caneta em todas as letras, é só remover as fitas e aí a gente vai fazer os detalhes que faltaram. E assim ficou a nossa estampa com caneta para tecido. E para fazer a estampa com carimbo, a gente vai precisar dos seguintes materiais: um pedaço de EVA, caneta para riscar, tesoura para recortar, um pedacinho de papelão bem durinho. E para pintar, a gente vai usar tinta para tecido e um pincel. A primeira coisa que a gente vai fazer é riscar o EVA com o desenho que a gente escolheu. E não tem problema se ficar marcado, porque a gente vai usar o outro lado para carimbar. E aí, com a tesoura, eu vou recortar aqui a silhueta do nosso desenho. Uma das primeiras referências do carimbo foi o uso da técnica comum nos processos de impressão dos antigos documentos religiosos feitos em xilogravura. A xilogravura, em linhas gerais, utilizava peças feitas de madeira, esculpidas de modo artesanal e que, ao receberem tinta, permitiam imprimir gravuras diversas. Essa técnica oriental nasceu na China, porém, desde o século VI, já era expressada no Ocidente em cartas de baralho e ilustrações de livros. O trabalho era executado por artesãos que entalhavam a madeira e criavam um desenho em relevo. Ao receber tinta e ser pressionado sobre uma superfície como tecido, por exemplo, produzia uma ou mais peças impressas igualmente. No Brasil, o termo carimbo surgiu no século XIX, fazendo referência ao símbolo ou marca pública colocada na moeda papel e na moeda metálica que por aqui circulava. Pela etimologia, segundo o africanista Renato Mendonça e o etimólogo Antenor Nascentes, o termo carimbo vem da palavra carimbu, do vocabulário quimbundo, que é a língua da família Banta, falada em Angola pelos ambundos, cujo significado é marca. Desde sua aparição, o carimbo era muito usado e pode ter inspirado Johannes Gutenberg a criar as prensas, equipamentos que revolucionaram a forma de imprimir documentos e livros. Gutenberg, que é conhecido como o inventor da máquina de imprensa, usava inicialmente pequeninos carimbos de metal com as letras do alfabeto. Posicionadas lado a lado, elas formavam palavras e, por consequência, frases completas naquilo que precedeu a linotipia. Com a composição feita por estes pequenos carimbos, era possível imprimir documentos com mais rapidez e em quantidades diversas. O primeiro livro impresso por Gutenberg, a Bíblia, mesclou estes dois processos, sendo os textos feitos com os pequenos carimbos de metal agrupados, formando palavras, frases e as ilustrações em xilogravura. Vale dizer que hoje os carimbos cumprem uma preciosa missão como um instrumento pedagógico, estando presentes em diversas atividades lúdicas no processo de aprendizagem do público infantil. Além disso,
oferece uma grande oportunidade para empresas e empreendedores que buscam destacar e diferenciar seus produtos e embalagens através de um estilo único e personalizado. Agora é só a gente colar o EVA em cima do papelão e a gente cola com a parte riscada para baixo. Aqui para colar eu vou usar cola quente, mas dá para colar com outros tipos de cola também. Cola para papel ou cola própria para EVA. A cola quente ela seca instantaneamente, então não precisa esperar secar. Agora é só a gente utilizar o nosso carimbo. E para usar, a gente precisa de tinta de tecido, se a gente for fazer no tecido. Aqui a gente vai fazer nesse paninho. O carimbo ele pode ser usado em materiais diferentes também, em madeira, na parede ou para fazer camisetas. Dá para usar em vários materiais. A gente vai usar esse pincel mais durinho e chato para espalhar a tinta. A gente pega pouca tinta e vai espalhando aqui no carimbo, tomando cuidado para não pegar no papelão. É importante a gente proteger a bancada que a gente está utilizando com algum material. O mundo tem passado nos últimos anos por um processo de modernização tão rápido, mas mesmo assim o carimbo segue firme sendo usado em diversas atividades pessoais ou profissionais. Como, por exemplo, podemos citar os órgãos públicos, cartórios, escolas, hospitais, artesãos, indústrias, médicos, professores, contadores e também artistas e pessoas que fazem estampas artesanais. Os tipos de carimbos mais usados nestes setores são datador, numerador, automático, carimbo de madeira e elétrico. Porém, independente da necessidade, sempre tem um carimbo adequado que irá oferecer exatamente o que você procura. Além de carimbos industrializados, a gente também pode utilizar técnicas diferentes para criar os nossos próprios carimbos personalizados. Podemos estampar, além de peças de tecidos, como camisetas e panos de prato, também paredes, placas de madeira, decorativas e várias outras coisas. O carimbo é muito versátil e a estética fica muito legal. Depois de aplicar a tinta no carimbo, é só a gente pressionar em cima do tecido. É importante apertar bastante para ele pegar em todas as áreas. E sempre que a gente for reaplicar, a gente passa a tinta novamente.